No Saber Direito desta semana, Daniel Moreira traz um curso sobre o direito das famílias. Durante as 5 aulas, vão ser abordados o casamento e regime de partilha de bens, união estável e divórcio, alimentos aos filhos e cônjuges e a jurisprudência e as súmulas sobre o tema no STJ e STF. Acompanhe a aula 4. Bom, pessoal, vamos lá então dar início à nossa 4ª aula agora do nosso curso de Direito de Família. Nós já falamos sobre a evolução histórica do direito de família, já falamos sobre o casamento, sua celebração, causas de impedimento, causas de suspensão. Falamos na última aula agora sobre a união estável, falamos sobre todas as características da união estável, suas distinções com relação ao casamento. E falamos também sobre o divórcio, suas espécies, como que se dá o divórcio. E agora, nesta aula, nós vamos falar sobre alimentos aos filhos e aos ex-cônjuges. Quando que é devida a obrigação alimentar? Quando que vai se extinguir a obrigação alimentar? Em quais hipóteses vai se estabelecer, de que forma vai se estabelecer o valor de tal obrigação? Isso tudo nós vamos estar vendo nessa aula de hoje, tá bom? Quem são os responsáveis por pagar tal obrigação? Quem é que pode exigir a obrigação alimentar, tá certo? Vamos observar cada um desses pontos agora. Mas antes, é importante que nós possamos entender as características da obrigação alimentar. A obrigação alimentar é uma obrigação periódica que decorre do parentesco ou de ato ilícito ou de uma declaração de vontade. Aqui, para a gente, a primeira hipótese, a de parentesco, é aquela que a gente vai focar mais. Mas eu ressalto para vocês que a obrigação alimentar pode ser estabelecida também em razão da responsabilidade civil ou em razão de uma declaração de vontade, tá certo? E esta obrigação, ela vai servir para poder suprir todas as necessidades de subsistência daquele que vai recebê-la, tá bom? A obrigação alimentar decorrente de ato ilícito é aquela no qual não se observa a questão do parentesco, mas sim uma hipótese de responsabilidade civil, né? Quando o indivíduo comete um dano a outrem e este dano faz com que ele não consiga mais retornar para o mercado de trabalho, faz com que ele fique, de certa forma, impossibilitado, limita a sua capacidade de desenvolver uma atividade laborativa, consequentemente haverá fixação da obrigação alimentar em favor deste que sofreu o dano, tá bom? É diferente da obrigação alimentar que é imposta em razão do parentesco, que é esta que nós vamos observar com mais cuidado agora. E quais são as características da obrigação alimentar? Como eu disse para vocês, é aquilo que serve para poder satisfazer a subsistência do indivíduo, daquele que vai ser o credor da obrigação, né? Que também é conhecido como alimentante, tá bom? Ou melhor dizendo, o alimentando, né? O alimentante é o devedor, o alimentante é aquele que vai pagar a obrigação. O alimentando é o credor, é aquele que vai receber a obrigação. E a obrigação alimentar, ela serve para satisfazer todas as necessidades desse indivíduo. Então, a saúde, a educação, o lazer, o vestuário, tudo que ele necessitar vai ter que ser levado em consideração com relação aos alimentos. E quanto às características dos alimentos? Os alimentos, nós temos as características de serem irrenunciáveis, impenhoráveis, imprescritíveis e incompensáveis, né? Então, tem as características da impenhorabilidade, da imprescritibilidade, da incompensabilidade e também da irrenunciabilidade. Observem bem, não é possível renunciar ao direito aos alimentos. Não é possível ter a renúncia ao direito aos alimentos. Então, lá uma das hipóteses que põe fim a um processo judicial com resolução do mérito, que é a renúncia,
não é possível em ações de alimentos, tá certo? Não é possível que o credor da obrigação alimentar, que o alimentando ou que o seu representante legal venha a renunciar a este direito, tá certo? A impenhorabilidade. Os alimentos, eles são impenhoráveis, eles não podem vir a ser objeto de medida constritiva. Eles não podem vir a ser penhorados para poder satisfazer uma dívida, por exemplo, tá certo? Por quê? Porque é uma verba destinada à subsistência do indivíduo, é uma verba que se destina à manutenção da sua vida e, consequentemente, não haverá a hipótese de penhora deste valor, sob pena de se colocar em risco a vida do indivíduo, sob pena de se colocar em risco a sua subsistência, não é? E aqui é possível observar que a obrigação alimentar está intimamente ligada com a dignidade da pessoa, uma vez que não é apenas para mantê-la viva, mas para que ela possa viver com qualidade, para que ela possa viver de acordo com as suas necessidades, tá bom? E guarde essa palavrinha necessidades, porque eu vou voltar nela daqui a pouco. E a característica da incompensabilidade, né? A característica da incompensabilidade nos alimentos vai se referir especificamente à impossibilidade de se compensar o valor da obrigação alimentar. Veja bem, observe comigo. Digamos que em uma ação de alimentos que foi proposta para fim de se estabelecer o valor da obrigação alimentar, provisoriamente o juiz ou juíza tem estabelecido a quantia de um salário mínimo. Essa ação correu ao longo de um ano, por exemplo, e ao final deste um ano observou-se que o valor que deveria ser pago não era de um salário mínimo, mas sim de meio salário mínimo, de 50% do salário mínimo. Pode o devedor da obrigação alimentar, o alimentante, o genitor ou a genitora, quem quer que seja, falar, eu vou compensar esse valor e vou ficar o outro ano sem pagar? Não pode. Essa é a característica da incompensabilidade, tá certo? Ou seja, não pode se pagar um valor a mais e no outro mês pagar a menos. Não pode. A obrigação é periódica e deve-se respeitar a periodicidade de tal obrigação, tá certo? A imprescritibilidade, outra característica dos alimentos aqui que nós temos e que é muito importante. A imprescritibilidade dos alimentos vai nos informar que não prescreve o direito de se estabelecer a obrigação alimentar, tá certo? Ou seja, a qualquer momento o indivíduo vai poder estabelecer a obrigação alimentar. Se ele tinha 10 anos de idade no momento em que ele decidiu entrar com a ação de alimentos, vai estar prescrito tal direito? Não vai estar prescrito. Se ele tinha 17 anos, não vai estar prescrito, tá certo? Então, por mais que ele nunca tenha entrado com esta ação, se ele decidir entrar, a obrigação vai poder ser estabelecida? Sim, vai poder ser estabelecida. Cuidado, não confundam com a possibilidade de se exigir os alimentos que já foram fixados, tá bom? O artigo 206, parágrafo 2º, e o artigo 197, inciso 2º, ambos do Código Civil, vão estabelecer que o prazo prescricional para cobrança de alimentos se dá em 2 anos. Se dá em 2 anos. Então, é imprescritível a fixação da obrigação, mas a obrigação alimentar prescreve em 2 anos. E aqui é muito importante trazer um detalhe para vocês, falando lá de prescrição, da parte de prescrição do Código Civil, não é? Porque não corre a prescrição entre pais e filhos durante o poder familiar. O poder familiar se extingue aos 18 anos de idade, não é verdade? Então, o que acontece? Se a obrigação alimentar for fixada quando a criança tinha 1 ano de idade, o pai nunca pagou, a criança completou 18 anos de idade, ela vai poder cobrar tudo, os 18 anos? Sim. Vai estar prescrito? Não, porque não corre a prescrição entre pais e filhos enquanto existe o poder familiar, tá certo?
Então, atenção, cuidado com isso. E ele vai poder cobrar quando ele completar 20, aí ele só vai poder cobrar os 2 anos anteriores. Entende? Aí ele só vai poder cobrar os 2 anos anteriores. Por quê? Porque nós vimos aqui que o 206, parágrafo 2º, combinado com o 197, inciso 2º, nos informam que a obrigação alimentar prescreve em 2 anos, tá bom? Então, a imprescritibilidade, no que diz respeito à característica dos alimentos, tem a possibilidade de prescrição no que se refere à obrigação, mas para a fixação da obrigação é imprescritível. Então, aí que vai se dar a imprescritibilidade enquanto característica da obrigação alimentar, tá bom? Então, recapitulando aqui com vocês, características dos alimentos: irrenunciáveis, imprescritíveis, incompensáveis, tá bom? Tem a característica da incompensabilidade, tá certo? E também, né, a característica da impenhorabilidade, tá bom? Guardem essas 4 características aí da obrigação alimentar. Isso serve tanto para os alimentos que são fixados em razão do parentesco, quanto para os alimentos que são fixados em razão da responsabilidade civil, em razão de ato ilícito que é cometido contra um determinado indivíduo que causa danos e impossibilita ele de retornar ao mercado de trabalho e que, portanto, vai se estabelecer aquela obrigação para fins de garantir a sua subsistência, tá certo? E como que se dá a fixação da obrigação alimentar? Qual que é o valor que deve ser pago a título de alimentos, né? Nesta hipótese, nós vamos observar que legalmente nós temos o artigo 1694 do Código Civil. Observe bem, sempre que você está em uma aula, sempre que você está acompanhando alguma aula, vai lá no código, grifa, anota, faz as referências aqui que eu estou trazendo aqui para vocês. Por quê? Porque na legislação nós temos o binômio necessidade-possibilidade para fins de se estabelecer o valor da obrigação alimentar, tá certo? Então, na legislação, lá no artigo 1694 do Código Civil, nós temos o binômio necessidade-possibilidade. Como que funciona? Vai se fazer um equilíbrio, vai se fazer um balanço entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Ou seja, as necessidades de quem tem que receber a obrigação alimentar e as possibilidades de quem tem que pagá-la, né? Ou seja, se a criança tem a necessidade de um salário mínimo por mês, digamos, a ser provido pelo seu genitor, para poder garantir a educação, a alimentação, a saúde, o vestuário, o lazer, entre todas as atividades que ele tem, digamos que ele tem esse valor, aqui eu estou criando um exemplo hipotético, tá certo? Aí vai se estabelecer esta como sendo a sua necessidade. E quais são as possibilidades do genitor? O genitor ele ofere 4 salários mínimos, ele consegue satisfazer as necessidades do alimentante com 1? Vamos observar, ele tem gastos, ele tem despesas, qual que é a realidade financeira dele, qual que é a saúde financeira dele. Assim que vai se estabelecer as possibilidades, tá certo? Então é necessário fazer esse balanço entre as necessidades e as possibilidades. Se ele ganha 10 salários mínimos, ele vai conseguir satisfazer o alimentando com 1? Vai. Então vai ter um equilíbrio entre as necessidades e as possibilidades, né? Se ele ganha um valor mais alto, ele consegue pagar um valor mais alto? Sim. Agora, se ele ganha um salário mínimo, ele vai conseguir pagar um salário mínimo a título de obrigação alimentar? Não. Aí haverá um descompasso entre o equilíbrio que existe na obrigação alimentar no que diz respeito ao binômio necessidade-possibilidade. Tá certo? Então, observe a necessidade de se estabelecer esse equilíbrio para fins de se determinar a obrigação alimentar, portanto. Tá ok? Vamos lá. Eu disse para vocês, para poder
acompanhar a aula aí com o código na mão, para poder grifar, para poder trazer aí informações. Por quê? Porque agora eu vou trazer para vocês uma informação que é de origem doutrinária e jurisprudencial. Porque a nossa doutrina e a nossa jurisprudência já não trabalha mais com o binômio necessidade-possibilidade, mas avança e passa a trabalhar com o trinômio necessidade-possibilidade proporcionalidade. Acrescentem aqui a proporcionalidade, portanto, né? Necessidade, possibilidade, proporcionalidade. Neste caso aqui, vai se observar o quê? Que o valor não deve ir além do necessário para poder garantir a subsistência do indivíduo de maneira digna, de maneira adequada. É aquele caso onde o genitor ele ofere uma quantia exorbitante por mês. Tem uma empresa com faturamento milionário e que ele poderia até mesmo pagar milhões de pensão alimentícia de acordo com as possibilidades dele. Mas proporcionalmente não vai ser adequado, não vai ser viável. Vai ser um valor que não vai ser destinado para a subsistência da criança, mas que obviamente vai ir além e consequentemente será desproporcional. E aí com isso a nossa doutrina e a jurisprudência começam a trabalhar com o trinômio necessidade, possibilidade, proporcionalidade, tá certo? Atenção, portanto, com este aspecto, atenção, portanto, com o trinômio necessidade, possibilidade, que é um aspecto jurisprudencial e doutrinário. Na legislação, nós temos o binômio necessidade, possibilidade. A doutrina e a jurisprudência já trabalham com o trinômio necessidade, possibilidade, proporcionalidade, tá bom? Portanto, atenção com esta inovação aí, tá bom? Falando sobre a fixação da obrigação alimentar, é muito importante que vocês tenham em mente que a lei de alimentos, né, a lei 5.478 de 1968, né, sempre que a gente vai falar sobre obrigação alimentar, sempre que a gente vai falar sobre este dever de pagar alimentos, nós temos que nos remeter à lei de alimentos, tá certo? Então, essa legislação traz para a gente a hipótese onde a obrigação alimentar ela retroage à data da citação, tá certo? O que isso significa? Significa que quando dentro de uma ação judicial é fixado o valor da obrigação alimentar em um salário mínimo, voltando para aquele exemplo lá que eu trouxe para vocês, um salário mínimo, aí o genitor vai pagando um salário mínimo ali a título de obrigação alimentar durante o curso do processo. Chega no final do processo, fez a apuração ali do binômio necessidade-possibilidade ou do trinômio necessidade-possibilidade, proporcionalidade, e ali se aufere que a quantia adequada não corresponde a um salário mínimo, mas corresponde sim a 2 salários mínimos. O que vai acontecer com esse um salário mínimo que deveria ter sido pago de diferença ao longo do ano? Retroage à data da citação. Retroage à data da citação. Ou seja, a obrigação vai ter que ser revista no que diz respeito àquilo que foi estabelecido a título provisório ao longo do processo, tá certo? E é adequado que já se estabeleça o valor provisório logo no início do processo, pois assim haverá um título executivo cuja inadimplência será passível de execução, seja pelo rito da penhora, seja pelo rito da prisão, que nós vamos observar cada uma dessas hipóteses em um instante. Então, guardem bem, a obrigação alimentar retroage à data da citação, tá certo? Seja qual for o valor fixado, vai retroagir à data da citação para fins de se estabelecer aquele valor. E mais uma vez eu repito aqui para vocês, prestem bastante atenção, característica dos alimentos, uma delas é a incompensabilidade, tá certo? Não é possível compensar o valor, por mais que retroaja a data da citação, paguei, trocando o exemplo aqui, era um salário mínimo, o juiz decidiu no final que era metade do salário mínimo. Vai compensar? Vai voltar
e ele não vai pagar, porque ele já pagou um salário mínimo ao longo de todo o processo, ele não vai pagar por um ano, por exemplo? Não, ele vai ter que continuar pagando a obrigação mais aquela que foi fixada. Por mais que tenha sido um valor reduzido, ele vai pagar. Aquilo que ele pagou antes, ele vai poder pedir de volta? Não vai poder pedir de volta. Vai poder compensar? Não vai poder compensar, tá certo? Atenção com relação a isso. E aí, é importante falar com vocês também sobre os alimentos gravídicos. O que são os alimentos gravídicos? Os alimentos gravídicos são aqueles que são pleiteados já na gestação. Desde a gestação já se vai pleitear o valor da obrigação alimentar que deve ser pago pelo genitor. E se não souber quem é o genitor, se não tiver uma prova efetiva, né, os indícios de paternidade serão suficientes para poder indicar a obrigação alimentar do possível genitor, tá certo? Então, uma troca de mensagens, um namoro, demonstrações de que houve uma relação entre a mãe, a mulher que está gestante e aquela que ela aponta como sendo o genitor, serão suficientes para fins de se estabelecer a presunção de paternidade e a obrigação de pagar os alimentos desde a gestação. É possível fazer o exame para saber se a mulher que está gestante, se o filho que ela está gestando é, de fato, daquele que ela aponta como sendo o possível genitor? Sim, é possível, mas existe aquela questão de que é um exame que muitas vezes causa risco e etc., né? Acaba se preferindo aguardar o nascimento. Mas e aí? Aí o indivíduo pagou a pensão alimentícia e se chegar no final, fizer o exame de DNA e descobrir que ele não é o pai. É uma situação aqui bem difícil de encarar, não é verdade? É uma situação assim bem de novela mesmo. Acontece na vida real? Acontece, né? Nós, operadores do direito, vemos assim cada situação que uma é mais difícil de compreender do que a outra. Faz parte da vida em sociedade e faz parte da vida daqueles que lidam com os conflitos em sociedade, não é verdade? E aí como é que fica essa situação? Como é que fica a situação desse indivíduo que pagou a pensão alimentícia e ao final descobriu que o filho não era dele? Ele vai poder pedir de volta o valor? Não vai poder pedir de volta. Não vai poder pedir de volta, tá bom? Entende-se, neste caso, que o valor foi revertido em proveito do incapaz e que, consequentemente, ele não terá o dever de ressarcir o outro. Este valor, ele, consequentemente, não vai poder ser ressarcido, esse valor, consequentemente, não vai poder vir ele não vai poder trazer de volta, tá certo? Observem bem isso, né? Isso é uma característica muito peculiar no que diz respeito aos alimentos gravídicos, tá certo? Porém, devo dizer para vocês, a jurisprudência mitiga tais casos quando é evidente a má-fé da genitora, quando se demonstra que a genitora agiu de má-fé e, consequentemente, vai se pleitear dela o valor da restituição. Então, a análise do caso concreto é que realmente vai definir se é possível pedir a restituição do valor ou não nestes casos de alimentos gravídicos. Mas, via de regra, o valor não vai ser restituído, tá bom? Outro ponto importante no que diz respeito aos alimentos gravídicos que eu tenho que trazer aqui para vocês. Observem bem, os alimentos gravídicos, eles já se convertem em obrigação alimentar quando a criança nasce, tá certo? Então não vai ser necessário entrar com uma ação de alimentos posteriormente. Entrou com a ação de alimentos gravídicos, a obrigação foi estabelecida, aquela obrigação vai se perpetuar após o nascimento, tá certo? Os alimentos podem ser alterados ao longo da vida da criança? Podem sim ser alterados através de ação de revisão de alimentos, tá bom? Então, se as possibilidades do pai mudaram, se as necessidades da criança mudaram, né, digamos que o pai ganhava um salário mínimo, passou a ganhar 20 salários mínimos.
Digamos que o pai digamos que o pai ganhava 20 salários mínimos e passou a ganhar 1. Aí ele vai ter que entrar com a ação de revisão de alimentos. Então, observem que mais uma característica aqui da obrigação alimentar é os alimentos não são imutáveis. Pode haver a mudança na obrigação alimentar, pode haver a mudança na prestação dos alimentos consequentemente, tá certo? Atenção com relação a isso, o meio cabível para se discutir é a ação de revisão de alimentos. Os artigos 1696 e 1697 vão trazer a ordem preferencial para o pagamento da obrigação alimentar, tá certo? Ou seja, nem sempre vai se estabelecer a obrigação alimentar entre pais e filhos tão somente, tá bom? Lembrando que os filhos podem pagar alimentos aos pais também, mas em primeiro lugar se estabelece esta como sendo a ordem preferencial. Entre pais e filhos vai ser o primeiro momento, né? Na ausência dos pais é que nós vamos ter aí a possibilidade, né, de se cobrar dos demais ascendentes, né, na ordem de sua proximidade, tá certo? Ou seja, ir até os avós, exigir os alimentos dos avós. Digamos que os pais faleceram, digamos que os pais estão ausentes por alguma razão e não se encontram. Não tem como saber onde eles estão para fim de cobrar aquela obrigação. Aí vai poder cobrar os avós, tá certo? Na falta dos ascendentes, a obrigação cabe aos descendentes na ordem de sua sucessão. Então, aí vai caber aos descendentes consequentemente. E na ausência destes, é que vai caber aos colaterais. É a possibilidade de cobrar de um tio, é a possibilidade de cobrar de um primo a obrigação alimentar, tá certo? Então, a obrigação alimentar, ela leva em consideração o parentesco, né? É esta que nós estamos nos referindo aqui, como eu disse para vocês no início da aula, né? Que ela que nós vamos focar mais. Tem a obrigação alimentar em razão da responsabilidade civil? Tem, mas aí vai ser direcionada àquele que cometeu o ilícito civil, né? E que causou danos àquele que vai receber os alimentos. Aqui nós estamos falando da obrigação alimentar decorrente do parentesco. E nela nós temos esta ordem de preferência no pagamento que deve ser respeitada. Na ausência de um, vai se observar o outro e assim haverá a família, né, sendo uma instituição que preserva os seus, que garante a subsistência dos seus, tá certo? Só que dentro desta ordem estabelecida lá nos artigos 1696 e 1697 do Código Civil, tá bom? Dá uma pausa aí no vídeo agora, faz a leitura lá do artigo, depois volta para cá para você compreender, tá certo? É muito importante ir acompanhando a aula aqui, já fazendo a leitura dos artigos, já fazendo a leitura deste conteúdo que nós estamos fazendo referência a ele aqui, tá certo? E, avançando, vamos falar agora dos alimentos avoengos, né? O que são os alimentos avoengos, né? São os alimentos que são pagos pelos avós, né? E a súmula 596 do STJ vai estabelecer quando estes alimentos são devidos. Em quais hipóteses os avós vão ter que arcar com a obrigação alimentar? Fora dessa ordem de preferência aqui que eu falei para vocês, tá certo? Ou seja, quando o pai ele tem a obrigação, mas ele não está pagando, né? Ou quando os avós têm uma condição financeira melhor do que a do pai, posso ir pedir direto para os avós? Negativo, né? A súmula 596 do STJ nos informa que a obrigação dos avós ela se dá de maneira complementar e subsidiária, tá certo? Então estes são os dois requisitos para que possa se acionar os avós para fins de arcar com a obrigação alimentar. E aí vai se apurar as necessidades e possibilidades naquele contexto dos avós, mas somente subsidiariamente, ou seja, somente posteriormente, somente se tentar demandar o pai e o pai não for capaz de pagar os alimentos, for um inadimplente recorrente, tiver pagar parcialmente, recorrentemente, pagar o valor inadequado, pedir para reduzir dentro de um contexto onde não se possa reduzir tal valor. Ou seja, tentou-se satisfazer a obrigação em desfavor do devedor principal, não conseguiu. Aí vai ter a hipótese
dos alimentos avoengos, tá bom? E também eles são complementares. O que isso significa? Que a obrigação do pai não vai ser extinta e a obrigação dos avós vai permanecer sozinha. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que vai pagar o valor complementar para fim de satisfazer as necessidades daquela criança do alimentando, tá bom? Então, recapitulando, a obrigação dos avós se dá de forma complementar e subsidiária, portanto, segundo o entendimento simulado do STJ, tá certo? Então, não adianta propor ação diretamente contra os avós, não adianta querer que os avós paguem a obrigação porque tem uma condição financeira melhor, não é assim. Somente se, de fato, o pai for um devedor renitente, for aquele devedor que não paga de forma alguma, o alimentando necessita e ele não paga, tem deixado alimentando a própria sorte, né? Isso fere a dignidade da pessoa humana, isso fere uma série de direitos que ele teria que seriam satisfeitos a partir de tal valor. Como eu já disse para vocês, a obrigação alimentar não serve apenas para satisfazer os alimentos, a alimentação do indivíduo, mas sim para poder satisfazer tudo aquilo necessário à sua subsistência. Saúde, lazer, transporte, educação, vestuário, tudo que ele necessitar, tá certo? E aqui a gente já pode aproveitar para poder fazer um paralelo. A obrigação alimentar entre filhos do mesmo pai vai necessariamente ter que respeitar o mesmo valor? Vai ter que necessariamente se observar a mesma quantia? Não, porque as necessidades de um podem ser distintas da do outro, tá certo? Observem bem, se um dos filhos é pessoa com deficiência, as necessidades dele vão ser distintas daquele que não tem a característica de ser pessoa com deficiência. E assim, consequentemente, o outro às vezes vai ter que fazer um tratamento específico, vai ter que fazer uma intervenção médica constante, vai ter que fazer uma atividade para poder melhorar aquela situação, e ali o valor da obrigação acaba sendo distinto, tá certo? Então, a igualdade entre filhos, muitas vezes, no que diz respeito à obrigação alimentar, não vai ser observada, tá certo? As necessidades têm que ser observadas levando em consideração as características pessoais de cada qual dos filhos, tá bom? Agora, havendo uma equivalência entre eles, aí pode-se observar, pode-se reivindicar a igualdade no que diz respeito a tais valores, tá certo? Mas tem que observar um contexto geral, né? Se são filhos da mesma mãe, se não, se tem a mesma realidade social ou não, entre outros aspectos. Então, observem bem que quando nós falamos na fixação da obrigação alimentar, nós temos uma série de pontos que são necessários serem observados com a maior cautela possível, tá certo? Alimentos aos cônjuges. Falamos sobre a obrigação alimentar entre pais e filhos, que vai sempre ocorrer, vai sempre ser estabelecido algum valor, tá certo? Vai sempre ser estabelecido algum valor para poder garantir a subsistência do filho, né? Isso no que diz respeito aos alimentos fixados em razão do parentesco, tá bom? Agora, alimentos aos ex-cônjuges têm características próprias, têm características específicas, tá bom? Os alimentos aos ex-cônjuges só serão pagos em caso de excepcionalidade. Em casos excepcionais é que vai ser devido os alimentos aos ex-cônjuges. Então, não significa que houve o divórcio, houve o rompimento do vínculo conjugal, que já vai ser devido à obrigação alimentar. Não, tá certo? Vai se observar o contexto. E essa excepcionalidade vai ser estabelecida a partir da necessidade financeira, a partir da dependência econômica que um cônjuge tinha em relação ao outro. Digamos, por exemplo, que um dos cônjuges está doente, está acamado, e o outro decide se divorciar. Ele vai poder se divorciar? Vai poder se divorciar. Ninguém é obrigado a permanecer casado com ninguém. Na autonomia de vontade, nós já vimos isso nas aulas passadas. Ocorre que
por estar acamado, ele não consegue retornar ao mercado de trabalho. Ele não consegue desenvolver o próprio sustento. Ele vinha sendo sustentado pelo seu cônjuge. Ele vinha sendo a sua alimentação, o seu vestuário, a medicação, entre outros pontos, vinham sendo sustentados pelo seu cônjuge. Mas este decidiu por fim a sociedade conjugal. O que vai acontecer neste caso? Aí nós temos uma situação excepcional, onde há uma situação de dependência econômica e que, consequentemente, há a necessidade de fixação de alimentos ao ex-cônjuge. Tá certo? Porém, além da excepcionalidade, via de regra, observa-se também a temporariedade no que diz respeito à obrigação alimentar entre os ex-cônjuges. Será uma obrigação com caráter assistencial, tá certo? Então, observem bem, vai se estabelecer tal obrigação a título temporário. Já vai se estabelecer por quanto tempo essa obrigação vai ser estabelecida, por quanto tempo essa obrigação vai perdurar, para fins de se saber ao certo como que aquele cônjuge vai voltar a garantir a própria subsistência. Quanto tempo ele vai ter para garantir a própria subsistência, tá certo? E isso é muito importante porque acaba fazendo com que realmente não perdure aquela relação entre os cônjuges. Uma construção doutrinária recente diz respeito aos alimentos compensatórios, quando um dos cônjuges ofere uma renda muito grande e o outro não trabalha, por exemplo, e o fim da sociedade conjugal faz com que haja uma abrupta mudança na realidade daquele cônjuge que não trabalhava. Os alimentos compensatórios, que são trabalhados pela doutrina, servem para poder realmente trazer um equilíbrio na relação, tá certo? E estes, segundo a doutrina, não seriam por um prazo determinado, mas seriam para poder realmente trazer um equilíbrio naquela realidade que foi pré-estabelecida. Digamos que um dos cônjuges trabalha, ofere uma renda muito alta, e o outro ficou a cargo de cuidar da casa. Digamos que a mulher ofere uma renda muito alta ali e o homem ficou a cargo de cuidar da casa, e aí ela decide por fim na sociedade conjugal e ele vai ter uma mudança muito abrupta com isso. Essa seria a hipótese dos alimentos compensatórios. Não está previsto legalmente, é realmente uma construção doutrinária. E como eu já falei para vocês lá na primeira aula, muitas mudanças o direito de família vai experimentando ao longo do tempo. Nós temos que estar preparados para tais mudanças. Daí a importância de conhecer o contexto histórico, inclusive. Tá certo? Como se dá a extinção da obrigação alimentar? A extinção da obrigação alimentar pode se dar de diversas formas, tá certo? A morte do devedor dos alimentos é uma dessas hipóteses, tá certo? O comportamento indigno, o casamento ou a constituição de união estável, quando nós estamos falando de alimentos ao ex-cônjuges, também é uma das hipóteses que traz a extinção da obrigação alimentar, tá certo? E, consequentemente, vai causar ali, naquele caso, a isenção de tal obrigação, de modo que não vai ser possível, por exemplo, a cobrança posterior, tá certo? Então, não só no que diz respeito ao alcance da maioridade, que é essa que eu passo a trazer agora, mas nós temos outros casos que trazem também a possibilidade de extinção da obrigação alimentar. O principal caso que traz a extinção da obrigação alimentar é a maioridade do alimentando. Quando o alimentando completa a maioridade, via de regra, presume-se que se extingue a dependência econômica. Mas e aí? Completou a maioridade, pode parar de pagar a obrigação alimentar? Pode parar de pagar a pensão alimentícia? Negativo. Negativo, não é assim que funciona, tá bom? Em tais casos, é indispensável ingressar com a ação de exoneração de alimentos. Esta ação, por intermédio do devido contraditório, vai se observar se, de fato, não existe mais a dependência econômica. A dependência econômica ela vai perdurar para além da maioridade em muitos casos. É comum, por exemplo, que o indivíduo tenha completado 18 anos de idade e não consiga ingressar no mercado de trabalho.
porque está estudando, está fazendo faculdade, ingressou em uma universidade pública cujo horário de aula, cuja grade horária é hora no período matutino, hora no período vespertino. Isso faz com que ele não consiga encaixar um horário para poder desenvolver uma atividade laborativa e, consequentemente, a dependência econômica persiste, não é? Em tais casos, não será possível extinguir a obrigação alimentar. Então, a obrigação alimentar, quando completa esses 18 anos, não vai se extinguir automaticamente. É necessário o contraditório e a ampla defesa, é necessário observar se a dependência econômica deixou de existir ou não, é necessário observar se há algum ponto que precisa de ser esclarecido, tá certo? Então, vai citar o alimentando para poder expor se a obrigação pode ser extinta ou não, se a dependência econômica persiste ou não, e assim é que vai se estabelecer, consequentemente, se é o caso, de extinguir a obrigação alimentar nesta hipótese de se ter alcançado a maioridade. É comum, inclusive, que passe para além dos 18 anos, vá até os 21 ou pode ser até mais que isso. Lembrando para vocês aqui, se o filho for pessoa com deficiência, por exemplo, a obrigação alimentar vai se estender para além dos 21? Vai se estender para além dos 21. E de forma presumida, haverá dependência econômica nestes casos. Então, observem bem, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, que faz com que nós devamos realmente analisar a casuística, analisar o caso concreto para poder chegar à conclusão de qual é o direito que deve ser aplicado. Se é o direito do pai de deixar de pagar a obrigação alimentar ou se é o direito do filho de continuar recebendo tal valor para fins de garantir a sua subsistência, tá bom? Então, muita atenção, muito cuidado com estas hipóteses aqui, tá certo? A obrigação alimentar, ela não vai se extinguir automaticamente. É preciso a ação de exoneração de alimentos e vamos verificar através da exoneração de alimentos se há ou não a dependência econômica ainda. E se porventura não for paga a obrigação alimentar? Se porventura o devedor da pensão alimentícia permanecer inadimplente, como será feita a satisfação de tal direito, não é? Observem bem, porque no que diz respeito à obrigação alimentar, nós temos uma particularidade que é muito importante. Como eu já disse para vocês, a obrigação alimentar está intimamente ligada com a dignidade da pessoa humana. A obrigação alimentar, ela serve para garantir a subsistência daquele que recebe ela. E assim, consequentemente, nós temos como única hipótese que autoriza a prisão civil de um devedor por uma dívida de valor na hipótese de inadimplência na obrigação alimentar. Ou seja, quando vai se cobrar a ação de alimentos, nós temos duas hipóteses. Nós temos o rito da prisão e nós temos o rito da penhora de bens, tá certo? O rito da prisão vai admitir que o devedor seja preso pelo lapso temporal de 1 a 3 meses, tá bom? Então, o magistrado, analisando ali a execução de alimentos, vai observar qual que é o prazo mais adequado. Trata-se de uma medida coercitiva, tá bom? O que que isso significa? Significa que não é uma medida punitiva, não visa punir o devedor de alimentos por não estar pagando a pensão alimentícia para o seu filho, mas sim visa coagi-lo a efetuar o pagamento. E aí, a obrigação de alimentos, ela vai ser passível de cobrança no rito da prisão, no que tange às 3 últimas prestações e aquelas que vencerem ao longo do processo. É isso que está disposto lá no artigo 528, parágrafo 7º do Código de Processo Civil, tá certo? Mais uma vez eu faço a recomendação aqui para vocês. Dá uma pausa aí na aula, vai lá no artigo, grifa,
faça a leitura da legislação para que você possa ir compreendendo isso que eu estou abordando aqui com vocês, com aquilo que está na legislação. Vai fazendo as anotações ali no VEDMECUM, né? Ou vai fazendo as anotações em um post-it ou em um papel, grampeando. Dica de ouro aí para vocês, assim vocês vão ter um material de revisão bom, porque o operador do direito, o estudante de direito, você que está estudando para a OAB, você que está estudando para concurso público, necessita fazer revisões constantes. Só assim para absorver o conteúdo e só assim para o conteúdo permanecer na sua mente e você conseguir ter êxito na sua prova. Né? Se cair uma questão de revisão de alimentos, vocês vão lembrar aqui, né? Que só podem ser cobradas no rito da prisão as 3 últimas prestações e aquelas que vencerem ao longo do processo. Ou seja, cobrou as 3 últimas prestações, mais aquelas que venceram ao longo do processo. Demorou-se 2 meses para poder citar o devedor, já são 5. O devedor permaneceu sem pagar, ficou inadimplente, foram para 6, foram para 7, foram para 8 meses, foram para 9 meses. Aí a obrigação vai se tornando cada vez maior, vai virando uma bola de neve mês a mês, e aí para poder evitar o risco da prisão, se torna um pouco mais complicado, não é verdade? Mas a regra do Código de Processo Civil do 528, parágrafo 7º, é que no rito da prisão só vão se cobrar as 3 últimas prestações, mais aquelas que vencerem ao longo do processo. A nossa Constituição admite a prisão civil nesta hipótese e a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, também admite a prisão civil somente nesta hipótese. Anteriormente, o nosso ordenamento jurídico admitia a prisão civil em casos de depositário infiel. Hoje não admite mais, tá certo? Só mesmo no caso de inadimplência da obrigação alimentar. E como que fica se ele estiver devendo mais de 3 prestações? Aí será no rito da prisão e no rito da penhora, aquelas que forem para além da execução, além das 3 últimas, né? Então, observem bem, prestem bastante atenção aqui. Haverão 2 execuções, portanto. Uma que vai buscar satisfazer a dívida através do patrimônio do devedor e outra que vai trazer o risco de prisão para este devedor, tá certo? Portanto, são 2 hipóteses distintas, tá certo? E que vão ter efeitos práticos distintos. E uma vai se buscar a penhora de bens, bloqueio de conta bancária, penhora de carro, de casa. Vale dizer, no que diz respeito à obrigação alimentar, não é oponível à impenhorabilidade de bem de família, tá certo? Mesmo que seja bem de família, vai poder ser penhorado para fins de satisfazer a obrigação alimentar, vai poder proceder com a inscrição no SPC e no Serasa, entre outras medidas executivas atípicas previstas na jurisprudência que podem, eventualmente, ser utilizadas, como, por exemplo, a suspensão da CNH, entre outras, tá certo? Observando os parâmetros estabelecidos pelos tribunais superiores para a adoção das medidas executivas atípicas, tá bom? Então, atenção aí, portanto, as 3 últimas e aquelas que vencerem ao longo do processo podem ser cobradas no rito da prisão. Para além disso, tem que cobrar no rito da penhora de bens, tá certo? Então, esta é a forma como deve se dar a execução de alimentos em caso de inadimplência do devedor, tá bom? Vale ressaltar com vocês um ponto importante, que é a possibilidade de desconto em folha para fins de se satisfazer a obrigação alimentar. Pode-se requerer ao juízo que envie um ofício para o empregador do devedor da pensão alimentícia para que este proceda com desconto em folha, né? E, consequentemente, assim, não será necessário o pagamento, a exigência do pagamento, né, para que o devedor o faça. Né? Já vai sair da folha de pagamento dele o desconto e já vai ser encaminhado para aquele que recebe a pensão alimentícia e destina tal valor para a subsistência da criança. Né? Observem aqui, portanto, que é um meio capaz de afastar a possibilidade de inadimplência, tá bom? E que está previsto
lá no artigo 529 do Código de Processo Civil, ok? Bom, pessoal, então agora nós vamos testar os nossos conhecimentos aqui a respeito do assunto que nós trabalhamos nesta aula sobre alimentos aos filhos e ex-cônjuges. Chamo na tela aí o nosso quiz, nossa primeira questão. No que diz respeito à fixação dos alimentos, segundo a doutrina e jurisprudência, leva-se em consideração o binômio necessidade-possibilidade, o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, C, apenas as necessidades do alimentante, D, a igualdade na prestação entre filhos. Atenção aqui com relação ao enunciado da questão. O enunciado da questão pede o quê? Segundo a doutrina e a jurisprudência. Se estivesse falando sobre a legislação, sobre especificamente o Código Civil, levaria em consideração o binômio necessidade-possibilidade. Mas o enunciado da questão nos dirige à doutrina e à jurisprudência. A doutrina e a jurisprudência, como eu já expliquei para vocês, tem evoluído para fazer a apreciação da fixação do valor da obrigação alimentar, levando em consideração o trinômio necessidade, proporcionalidade. Consequentemente, a alternativa B vai ser a alternativa correta, tá bom? Apenas as necessidades do alimentante, alternativa C, não está correta, uma vez que vai se observar também a proporcionalidade e também as possibilidades do alimentando, tá bom? Alternativa D, a igualdade na prestação dos filhos, também expliquei para vocês que não necessariamente nós vamos ter igualdade na prestação entre os filhos. Pode ser que um tenha necessidades distintas da do outro, tá certo? Então, a alternativa correta, a alternativa B, portanto. Vamos para a próxima questão? É possível a fixação de alimentos ao ex-cônjuge? Alternativa A, de forma temporária e com prazo pré-estabelecido. Alternativa B, de forma temporária e com revisão de sua manutenção periódica. Alternativa C, por prazo indeterminado, via de regra. Alternativa D, por prazo indeterminado e revisão de sua manutenção periódica, né? Pessoal, nós vimos que a obrigação de pagar alimentos ao ex-cônjuge se dá de maneira excepcional, não é verdade? E que deve observar a dependência econômica, né? Terá a característica da temporalidade e também será em caráter assistencial, tá certo? Então, será de forma temporária e com prazo pré-estabelecido, segundo a alternativa A, tá bom? A alternativa B, de forma temporária e com revisão periódica, não seria essa a alternativa, já que, via de regra, nós temos o prazo pré-estabelecido sendo aquilo que nós costumamos praticar, tá certo? E a alternativa C, por prazo indeterminado via de regra. Via de regra não, via de regra nós temos o prazo determinado. A D, por prazo indeterminado e revisão de sua manutenção periódica. Com a explicação das alternativas anteriores, vocês já conseguem aí compreender bem o porquê que a alternativa D não está correta, tá certo? Então, resposta para a nossa questão, alternativa A. Está marcado aí, portanto, e vamos para a nossa próxima questão. Quando o filho, que é credor de pensão alimentícia, completa a maioridade, a obrigação alimentar se extingue automaticamente, a obrigação alimentar se extingue parcialmente, a obrigação alimentar não se extingue, tendo em vista que isso só é possível quando o alimentando completa 21 anos, a obrigação alimentar não se extingue automaticamente, sendo necessário o ingresso com ação de exoneração de alimentos. Bom, nós vimos que, de fato, quando completa-se a maioridade, é uma das hipóteses para extinção da obrigação alimentar. Todavia, segundo o entendimento dos tribunais superiores, esta não se dá de maneira automática. É necessário contraditório e ampla defesa para fins de se averiguar se, de fato, houve a extinção da necessidade, houve a extinção da dependência econômica, tá certo? Portanto, a obrigação ela não vai se extinguir automaticamente, nem parcialmente, nem totalmente, vai ser necessário contraditório e assim
nós chegamos à alternativa D como sendo a alternativa correta. Bom, pessoal, então finalizando a nossa aula de hoje, nós vimos aí a obrigação de prestar alimentos aos filhos e ex-cônjuges. Vimos aqui o trinômio necessidade, possibilidade, proporcionalidade sendo estabelecido como regra pela jurisprudência e pela doutrina, tá bom? Mas a nossa legislação observa o binômio necessidade, possibilidade. Vimos as características dos alimentos, incompensabilidade, irrenunciabilidade, imprescritibilidade. Lembrando aqui que a imprescritibilidade é para fixar a obrigação alimentar e não no que diz respeito à sua cobrança, que tem um prazo prescricional de 2 anos, lá segundo o nosso Código Civil, tá bom? Vimos também aí os alimentos aos ex-cônjuges, que se dão de maneira excepcional e temporária, tá certo? Tendo um caráter assistencial, tá bom? Vimos os alimentos avoengos, os avós só vão ser obrigados à obrigação alimentar de forma complementar e subsidiária, tá certo? E vimos também as formas como se dão a extinção da obrigação alimentar e também as formas como se dão a execução de alimentos em caso de inadimplência. Eu aguardo vocês para a nossa próxima aula, na qual nós vamos estar falando sobre os principais julgados do STJ e STF sobre o direito de família. Até mais! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.